nossa paciência. A minha, principalmente, porque a gente fica muito nervoso, mas de todos nós. Então, agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui, na Colônia Vinha de Luz. E vamos aprender hoje mais um pouquinho juntas, né? Evangelho de Jesus. Ajuda-te e o céu te ajudará. Capítulo 25, buscai e achareis. O item é esse, ajuda-te e o céu te ajudará. Kardec traz essa máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. Não foi Jesus que falou isso, foi Kardec que nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, como uma forma que os espíritos amigos e protetores que estavam auxiliando a fazer o Evangelho, que ele fizesse dessa maneira. Mas como? Ajuda-te e o céu te ajudará. Não foi Jesus que disse, foram os espíritos. Por quê? Para ensinar sobre a ação humana, ou seja, na instrução da codificação, os espíritos falaram o seguinte: cada um que quer algo precisa buscar, porque não adianta só os espíritos, ou só Jesus, ou o santo, né, dependendo do santo que a pessoa for apegada, fazer a parte. Mas e a gente? A gente está fazendo a nossa parte? Então, por isso, ele nos traz esse ensinamento, ajuda-te e o céu te ajudará. Alô? Aí foi. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando eu peço, é lógico que se for do meu merecimento, eu vou receber. Se eu buscar algo, eu vou achar, não é? Às vezes a gente acha até coisa que nem queria achar, mas acha algumas verdades, alguns ensinamentos que são difíceis para a gente. E quando a gente pede para bater e abrir a porta pode se abrir. Mas que porta seria essa que ele nos ensina? Se Deus ajuda, qual é o papel do ser humano? O que significa buscar? O que é isso de eu ter que ir buscar algo? E aonde eu devo ir buscar isso? Bem, primeiro, ele nos traz a lei do trabalho e do progresso. Primeiro, o progresso é filho do trabalho. Se eu trabalho, um bom trabalho, com certeza eu colherei bons frutos. Agora, se eu não trabalho, eu não vou colher nada, não é? Então, o trabalho físico e intelectual, eles ambos são trabalhos. Às vezes a gente fala assim para um adolescente: mas você não trabalha. Mas e o estudo? O estudo é um trabalho que deve ser levado a sério. Às vezes a pessoa está fazendo uma faculdade e aí fala assim: isso é um trabalho e dá muito trabalho. Quem faz ou fez faculdade sabe o tanto que é difícil estudar aquilo ali e aprender sobre aquela matéria. E o trabalho material, físico, né, ele nos traz um retorno mais imediato. Eu trabalho, começo ou final do mês, eu recebo o meu pagamento. O desenvolvimento da moral, ele também é um trabalho. E esse é um trabalho constante. Eu preciso, todos os dias, trabalhar a minha moral. Por quê? Quando eu trabalho a minha moral, eu desenvolvo o meu intelectual, o meu emocional, que é o afetivo em relação ao próximo, e cada vez mais que eu trabalho a minha moral, eu vou evoluindo espiritualmente. E aprende também a socializar, não é? Porque quando a pessoa ela é extremamente mal-humorada, mal agradecida, rancorosa, ruim, uma pessoa assim difícil de lidar,
ela socializa? Geralmente não, né? Geralmente é uma pessoa que fica ali trancada, ranzinza ali, remoendo o passado. Então, tudo isso ajuda a gente a aprender que eu devo socializar para ser uma pessoa melhor, porque eu vou conviver com o defeito do outro, mas eu também vou conviver com a qualidade do outro. Por isso é muito importante aprender o significado de valor e preço. Uma pessoa não tem preço, mas tem valor. Para mim, esta pessoa aqui é a mais valiosa do mundo. Para você que está aqui, o companheiro que está do seu lado, é o mais valioso do mundo e vice-versa. Os filhos de vocês, não é? A mãe, o pai. Então, são valores, isso é valor, é inestimável. Preço, a cadeira tem, o copo tem, tudo tem um preço. Então, a gente aprende a socializar e aprende que cada coisa tem um valor e um preço. E aí a gente entende a evolução da humanidade. Primeiro, nós éramos puramente instinto, lá atrás aqui, ó, lá, até esse pedaço aqui, mais ou menos, a gente era puro instinto de sobrevivência. O eu para mim, somente o eu para mim. Porque eu preciso comer, eu preciso beber e eu preciso ter uma proteção contra o frio. Se alguém quiser vir tomar de mim, o que eu faço? O que eles faziam antigamente? Acabava matando, não é? Porque era ou eu ou ele. Mas aí isso foi mudando. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a entender que se elas começassem a viver em sociedade, em comunidade, elas tinham mais acesso à comida, porque aonde eles estavam, as sementes germinavam e aquilo ali viravam árvores, e a árvore dá o quê? Frutos. Então, eles estabeleceram um ponto. Vou me fixar aqui, e daqui eu vou criar esse vínculo com todos que estão ao meu redor. Passaram a caçar, todos em grupos, e dividir tudo aquilo que eles conquistavam. E foi a partir daí que nós entendemos que juntos nós somos muito mais fortes e melhores unidos. Então, quando a gente entendeu esse conceito de união, de comunidade, de pertencimento, aí sim, não é mais só a sobrevivência. Hoje em dia, é uma comunidade, vamos dizer, científica, em benefício do que a gente viu agora, há pouco tempo, esses dias. Uma pessoa que não tinha movimentos daqui para baixo, está andando. Isso é a ciência, são várias pessoas trabalhando em conjunto para o bem daquela pessoa que precisa. E assim nós vamos evoluindo cada vez mais. Então, a ciência, ela traz isso, essa moral, esse bom senso da gente viver em comunidade e auxiliarmos uns aos outros sempre, porque assim nós sempre estaremos ganhando, todos nós. E aí tem um exemplo de quando a gente pede para a espiritualidade, a gente consegue. Nicodemos, ele era um doutor da lei que buscou Jesus. Ele, mesmo sendo um doutor da lei, sabendo das Escrituras, tendo muito conhecimento, muita intelectualidade, não conseguiu compreender aquilo que, de uma maneira simples, Jesus dizia, que era a vida após a vida, ou naquele tempo eles falavam vida após a morte, né? Então ele foi buscar à noite Jesus. Por que à noite? Porque ele tinha medo. Então ele preferiu se esconder. Mesmo assim, com medo e não querendo ser visto, a curiosidade dele, o interesse por querer saber, foi muito maior. Então ele foi lá. Quando ele chegou, perguntou a Jesus o que significava
aquilo tudo que ele estava falando, que ele não conseguia compreender. E aí, Nicodemos fala sobre o exemplo da transformação íntima e da fé raciocinada. Ele perguntou a Jesus o que seria não conseguir entender sobre como nós somos ou o que nós vamos fazer se nós não nascermos de novo. Ele não entendeu isso, uma coisa simples, que é o quê? Renascer, morrer, renascer e esse ciclo interminável até que você alcance a perfeição e que não precise mais reencarnar. E aí ele foi em Jesus e Jesus respondeu a ele: nós só alcançaremos a perfeição o dia em que nós passarmos várias vezes pelas encarnações, pedindo a espiritualidade de proteção, mas também buscando, fazendo a nossa parte. Por isso que é importante fazer a nossa parte para com que nós consigamos ajuda espiritual. Porque nem sempre nós merecemos. Não é? Às vezes a gente não faz a nossa parte, mas a gente quer, a gente pede. Mas e a nossa consciência, os nossos atos? Aquilo que a gente fala para o próximo, aquilo que a gente faz para o próximo, está no caminho certo? E aí vem, e Jesus explica, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele explica sobre 4 fatores: água e espírito, reino de Deus e a reencarnação. Água e espírito quer dizer que simbolizam as múltiplas existências para o aperfeiçoamento. A água, ela é como o nosso corpo. Nosso corpo é feito 70% de água. Por isso que ele cita que a água é o nosso corpo, aquilo que está vivo, encarnado. E o espírito é o quê? Quando nós estamos encarnados, é alma. Quando não, espírito. E isso aí vai estar sempre trocando, mas sempre vai existir. E o reino de Deus é o estado de evolução espiritual e felicidade conquistada ao longo de várias e várias vidas, encarnações. Por isso que ele fala a Nicodemos, você precisa encarnar. Encarnar é viver. Quando eu estou aqui e consigo compreender o outro, o que eu sou, porque muitas vezes nós não nos compreendemos. E é difícil entender quem eu sou, o que eu devo fazer, qual é a minha missão. Então, tudo isso é muito difícil de entender, mas pedindo a espiritualidade sempre, a gente vai buscando essa porta. Quem que é a porta? É sempre Jesus, que vai estar sempre aberta para a gente. E mostrando que a fé raciocinada e a busca sincera pela verdade superam o orgulho intelectual e as convenções sociais e o conservadorismo que nos limita a visão ao mais horizonte. Mesmo ele tendo a inteligência e tendo o preconceito, né, de que outros o vissem, ele foi lá e buscou. Isso mostra para a gente que hoje a gente não precisa ficar escondido da verdade. Hoje a gente pode vir livremente aqui ao centro e aprender sobre, fazer com que as nossas crianças aprendam na evangelização. Temos uma biblioteca ali que a gente pode pegar o livro tranquilamente, sem ser julgado por isso. Antigamente, quem lia certos livros eram até queimados na fogueira, não é? Olha a facilidade que a gente tem hoje e de chegar e ter o conhecimento, adquirir. Então, ele foi lá e, mesmo assim, adquiriu esse conhecimento. Nós vos daremos a força necessária, se quiserdes empregá-la. Muitas vezes, nós não conseguimos compreender o que nós estamos passando,
Porém, os Espíritos sempre nos mostram, nós nunca abandonamos a nenhum de vocês. E isso mostra no livro dos Médiuns, capítulo 26, perguntas que podem ser feitas aos Espíritos. Nesse capítulo, os Espíritos nos orientam moralmente, ou seja, aquilo que eu posso perguntar ou não. É necessário que eu pergunte sobre tarô, né? Eu vou lá fazer uma consulta para saber se alguém me ama, ou se eu vou conseguir aquele emprego. A gente sabe que os espíritos superiores, eles não se ocupam dessas coisas frívolas, materiais. Então, não adianta a gente perguntar, porque necessariamente serão espíritos pseudo-sábios, brincalhões, podem até sim ter algum espírito bom que esteja ali, mas a gente não sabe, a gente não está vendo, não é? E não estimulam interesse material. Por quê? Às vezes a gente realmente quer perguntar sobre a parte financeira. Devo comprar esse carro ou não? Devo jogar na Mega Sena? Quais são os números da Mega Sena? Gente, acho que todo mundo aqui já pelo menos pensou nessa hipótese de, eles podiam me dar uma ajudinha, né, soprar aí no meu ouvido quais são os 6 números. Aí, do nada, assim, eu vou lá, jogo e ganho muito dinheiro. Então, acho que todo mundo pensou já, pelo menos uma vez, sobre isso. Mas eles, se não for do nosso merecimento e não for para ser aquilo ali, isso não vai acontecer. E não substituem decisões humanas, ou seja, não adianta a gente perguntar para o espírito, sendo que, no final das contas, o livre-arbítrio é nosso. Então, não adianta. Deus orienta. Os espíritos, eles vão nos inspirar. De qual maneira que eles vão nos inspirar? Através do pensamento. Se eu estiver conectada com um bom pensamento, com a elevação moral, eles vão achar uma maneira para entrar em contato com a gente. Às vezes é uma leitura, às vezes é alguém que escutou melhor, que às vezes a gente está meio assim, né, com o ouvido tampado. Aí alguém vem e fala, nossa, mas você falou um negócio que eu estava pensando sobre isso. Ou seja, sempre a resposta virá no tempo certo. E somente o ser humano pode decidir o seu caminho. Não adianta a gente querer colocar na mão só de Deus e da espiritualidade, sendo que a gente não corre atrás. E evitar curiosidades e interesses materiais. E qual o espírito que está ali te orientando? Você sabe? A gente não sabe, né? Vai que é um espírito muito ruim que quer te prejudicar, que você está achando que é para ir por um caminho, e ele fala, não, vai por aqui. E naquele caminho ali é o que não vai ser bom para você. Por isso a gente tem que tomar cuidado com essa comunicação. Às vezes, há um tempo atrás, uns anos atrás, tinha aquele negócio de Charlie, né? Que os adolescentes ficavam brincando. Isso é perigoso. Instruam seus adolescentes, suas crianças, que esse tipo de comunicação não é positiva. Na verdade, pode ser muito danosa. Pode abrir um espaço para espíritos bem trevosos, espíritos obsessores, espíritos que não são amigáveis virem a frequentar o lar de vocês. E evitar quem promete essas soluções, né? Demais através com consultas de espíritos. Pessoas que falam, não, eu escuto, eu vejo, eu jogo carta, eu leio a bola de cristal. Tudo isso a gente sabe que é pura ilusão. Então, não adianta perder tempo com isso. E aí vamos ver sobre a dimensão moral do pedir. O que é pedir? Peça discernimento, peça forças para resistir ao mal, e a tereis. Peça luz,
que deve iluminar o vosso caminho. Porque quando a gente pede coisas boas e despretensiosas, a espiritualidade nos ouve. Sempre está ali para nos auxiliar. Mas temos que entender que temos que ter condições para receber. Em todos os estudos que a gente vê, o que eles falam que a gente precisa ter? Fé, estudo, confiança, humildade e sinceridade. Porque quando eu tenho fé, é mesmo sabendo que às vezes ali eu não estou recebendo naquele momento, mas eu estou aguardando o tempo de Deus. O estudo, eu vou ter a condição de percepção melhorada, de entendimento, de compreensão daquilo ali que está acontecendo comigo e a aceitação. Eu vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu tinha fortes crises de asma. E aí, acordava assim de madrugada, muito frio, e não conseguia respirar. Naquele momento, eu consegui compreender, com algumas noites seguidas isso acontecendo, que eu ainda respirava. Eu sou grata por isso? Ou eu estou só reclamando por não estar respirando da maneira correta? Aí a gente começa a pensar sobre a vida. E isso o estudo nos traz. Você está agradecendo mais ou só reclamando daquilo que você não tem? E aí eu comecei a pensar, olha, eu vou agradecer mais, mesmo agora, não conseguindo respirar, eu vou agradecer, porque eu ainda tenho um fio de ar, e esse fio ainda está me mantendo viva. E aquilo foi se repetindo, repetindo, repetindo. Olha, eu acho que deve ter uns 4 anos, mais ou menos, que eu não tenho crise, como eu tinha antes. Então, aquilo foi uma lição para mim, foi uma bênção. Como toda doença é uma bênção, se você olhar de uma perspectiva diferente, de uma oportunidade de agradecer, de entender que você precisa passar por aquilo e que aquilo pode te elevar moralmente e espiritualmente. Então, vamos lembrar que quando a gente pede, antes de pedir, agradeça. Agradeça muito, porque já pararam para pensar o tanto de coisas boas que cada um de vocês tem? E aí eu vou contar uma pequena história do exemplo de Tobias. Ele é citado no livro de Tobias, em que relata sua convivência com um espírito. Conta-se que um pai procurava um acompanhante para seu filho. E ele era muito inexperiente na vida, então ele tinha que ter alguém com ele, para que seu pai pudesse ter mais confiança de que ele viajaria bem a trabalho. E um moço se apresentou e foi selecionado por aquele pai para iniciar, então, a sua jornada. Em certo momento dessa viagem, um peixe muito grande foi pescado por Tobias. E seu acompanhante o orientou para que tivesse o cuidado de extrair com muito cuidado o fígado, exatamente o fígado. E ele apontou, falou, tome cuidado e retire isso aqui e preserve. Ok, foi o que ele fez. E assim, extraindo o fígado do animal, guardá-lo cuidadosamente, para que pudessem voltar na viagem com aquele recipiente, com o fígado dentro. No percurso, mais de uma vez, os conselhos e cuidados do moço foram especialmente importantes para o êxito da viagem. Então, os dois conseguiram chegar lá no destino. E chegando lá, todas as tarefas que eles tinham para fazer, com a ajuda desse moço, desse rapaz, Tobias conseguiu realizar. E foi muito parabenizado pelo pai, que gostou muito em relação ao êxito do filho e ao êxito e o guia do rapaz.
Só que quando chegou lá, o pai queria agradecer a esse rapaz, e aí ele falou, não precisa, não precisa. E o jovem orienta Tobias para que prepare de forma peculiar o fígado do peixe que havia sido pescado na viagem. E depois lhe diz para que coloque a pasta que ele fizera nos olhos do seu pai. E esse pai era cego. E aí, para a surpresa de todos, o pai teve a sua visão recuperada, poucos dias depois. E ainda mais reconhecendo aquele valor que aquele rapaz teve em ajudar, ele, de alguma forma, queria fazer algo por ele, mas o rapaz simplesmente foi embora. E ele não viu para onde, olhou para um lado, olhou para o outro, falou, cadê o rapaz? Estava aqui agorinha. E aí ele entendeu que era um anjo do Senhor, que fora enviado para guiar o seu filho, porque o filho era um bom filho, e ele queria realizar aquilo que o pai necessitava, pela condição do pai. E o pai, por merecimento, teve o quê? A visão recuperada. Então, quando ele pediu para que o filho fosse bem guiado na viagem, ele estava emanando vibrações positivas para o filho. E o filho, com a ânsia, de querer realizar tudo bem feito para o pai, ele também emanava pensamento e vibrações positivas para o pai. Então, essa troca de amor facilitou com que quem pediu, recebeu, não é? E esse relato, ele nos traz essa dimensão espiritual, um mensageiro celeste que se fez visível e cuida com desvelo de uma família. Nós nunca estamos desamparados, sempre tem espíritos a nos guiar. E eles sempre acompanham a gente, embora muitas vezes a gente nem agradeça, quando a gente nem faz uma oração e agradecendo porque o nosso anjo da guarda está ali para nos proteger todos os dias. Então, mostram que a gente deve ficar sempre atentos e não só aguardando, mas fazendo a nossa parte para receber essas presenças amigas que inúmeras vezes estão ali para nos socorrer, para nos auxiliar, para nos instruir. Isso traz para a gente, na visão espírita, essas lições diárias que todos nós podemos aprender através da leitura santa e salutar que é o Evangelho. Quantas lições tem ali para a gente aprender? Não é? São livramentos invisíveis que muitas vezes nós nem sabemos. Às vezes a gente ouve assim e fala, nossa, aconteceu um negócio aqui e me atrasei. Mas será que não era alguma coisa que ia acontecer com você? Algum acidente? E aí você teve esse livramento? Por tudo dai graças, mesmo pelo atraso. E a presença dos espíritos protetores estão sempre aqui com a gente. Chico Xavier, na sua imensa sabedoria, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso nos traz a seguinte reflexão: a responsabilidade pessoal e a ação no presente. Eu tenho a responsabilidade de tudo aquilo que eu faço, tudo, agora. Porque daqui a pouco eu vou sofrer as consequências. Toda ação, ela tem uma reação. Então, eu consigo hoje perceber as minhas ações, são boas ações, consigo perceber que o que eu estou fazendo ajuda o próximo, melhora o próximo, ou eu só reclamo, só falo mal, só aponto aquilo que é errado no outro, ao invés de ajudar. Às vezes nós somos muito críticos, não só com a gente, mas com quem está do nosso lado. E aí vem a importância do Evangelho no lar. Aprender as lições para colocar em prática. Não esperar milagres.
Porque o milagre, ele vem. A gente não precisa esperar necessariamente ele. Ele é algo que Deus envia para a gente. É uma decisão dele. Então, nem sempre a gente pode contar com esse milagre, porque talvez nós não estamos prontos para recebê-lo. E trabalhar na nossa reforma íntima é imprescindível, porque persistindo no bem e na caridade, eu continuarei constantemente recebendo proteção física e espiritual. Deus, Ele não nos pede o impossível, Ele pede-nos esforço. Porque Deus está aqui para ajudar a gente em todos os momentos, sendo onipotente, onisciente e onipresente. Então, Ele sabe de tudo, do nosso passado, do que está no nosso coração. Então, Ele sabe da nossa responsabilidade e inteligência emocional. Eu preciso aplicar a ciência. Aplicando a ciência e a psicologia, junto com os ensinamentos espíritas. E aí eu vou conseguir atuar na real transformação do ser. Quando eu tenho responsabilidade emocional, eu sei que tudo o que eu faço, ele vai ter uma consequência no próximo. Então, eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, a minha mãe foi tão ruim comigo, ou minha avó foi tão ruim com a minha mãe, eu não quero ser assim com a minha filha. Isso é uma inteligência emocional, porque eu consegui entender que aquilo ali era ruim, e aí eu quebro esse ciclo. Então, eu busco um novo caminho e acho uma nova solução para fazer com que a minha vida seja melhor e a da minha filha ou do meu filho, que está ali aos meus cuidados, seja melhor ainda. E a inteligência emocional é justamente isso, conseguir compreender o estado evolutivo do outro. Aquilo que para ele é de um jeito, para mim é de outro. E tudo bem. Cada um tem que buscar o seu. Porque eu não posso medir com a minha régua a vida do outro, as experiências do outro. Eu não sei o que eles passaram, então eu não consigo aplicar a mesma régua para nós dois. E onde a gente aplica esses conhecimentos que a gente vai adquirindo? Nas palestras, lendo a literatura espírita. Onde que a gente aplica? Onde que a gente vai fazer isso? Na vida profissional, na vida familiar, na vida espiritual, quando a gente já não estiver mais aqui. E dentro do centro espírita, como trabalhador. Todos vocês podem ser trabalhadores de um centro espírita. Podem doar um pouco mais, que é o quê? É o tempo, é o amor, é o carinho. Todos nós estamos prontos. Não existe essa de, eu vou me preparar. Não. Já estamos prontos. Somos todos trabalhadores da última hora. A casa aqui está aberta, sempre para receber novos trabalhadores. Vocês todos estão convidados a virem trabalhar, doar um pouquinho do amor que eu sei que vocês têm demais. E aí vamos para umas perguntas reflexivas. Eu estou esperando ou estou agindo? Oro e trabalho para que a minha vida melhore, a minha condição melhore? Peço, mas eu também faço a minha parte? Ou não? Ou eu só espero? Então, essas perguntas, cada um de nós devemos fazer. E aí, Jesus nos ensina, ajuda-te, que é a iniciativa, que o céu te ajudará, ou seja, a assistência espiritual. E lembra-te, Deus não nos abandona em momento algum. Ele sempre está ali. O trabalho, seja qual ele for, para o bem, ele dignifica o ser humano. A reencarnação amplia oportunidades. Cada encarnação
é o meu dever sair daqui melhor do que eu entrei. E isso é uma coisa que eu penso muito. Eu, esse ano, estou melhor do que o ano passado? Eu consegui evoluir? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer pelo menos a cada 6 meses. Ou seja, 2 vezes por ano. Começo, ou meio, ou final do ano, escolhe uma data e começa a refletir sobre a sua vida. Estou melhorando? Porque senão, a gente não sabe qual é a última estação que a gente vai parar, o nosso trem. E se esse trem parar amanhã, o que vai ter de bom na nossa vida? O que nós vamos deixar de impressão? O que nós vamos deixar para os outros que ficaram? Boas lembranças? E o esforço constrói esse reino de Deus interior. Deus está dentro de mim, dentro de cada um de vocês, na árvore que cresce, no sol que brilha, na água. Deus está em tudo, mas Deus tem que estar principalmente dentro da gente. Busquemos a luz, e a luz nos encontrará. Deus não faz por nós aquilo que podemos fazer por nós mesmos, mas jamais nos deixa sozinho naquilo que não conseguimos fazer sozinho. Olha o tanto que isso é forte, né? Eu vou até ler de novo. Deus não faz por nós aquilo que podemos fazer nós mesmos. Ou seja, cada um aqui é capaz de correr atrás daquilo que quer. Seja um sonho, seja cura, seja o que for. Cada um aqui é capaz de correr atrás. E Deus não nos deixa sozinhos, nunca. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Jesus não veio fazer o trabalho dos homens. Ele veio fazer aquilo que você não consegue fazer. Então, Jesus, através do poder divino, vem nos ensinar. Faz, tenta. Deu errado? Tenta de novo. Deu errado? Tenta mais uma vez. Às vezes vão ser 99 vezes que você vai falar, ih, deu errado. Agora eu já sei 99 vezes que não dá certo. Aquela uma vez vai ser a vez da tua vitória. Vai ser a vez que você vai brilhar, que você vai conseguir o que você tanto busca, que tanto procura. Então, Jesus nunca nos abandona. Faça a tua parte, porque Jesus está sempre conosco. Ajuda-te, que o céu sempre te ajudará. Espero hoje que a gente possa dormir com o coração assim mais quentinho, sabendo que eu vou fazer a minha parte. E eu vou contar sempre com Deus, porque Deus nunca deixa a gente, em momento algum. A espiritualidade sempre nos acompanha. E que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês no regresso da casa de vocês. E tenham uma ótima semana. Jesus abençoe e ilumine a todos. Muito obrigada mais uma vez.